Muito bem. Queria que todos abrissem então Parashá Shemini, livro de Levítico, Sefer Vaikra, do capítulo 9 até o capítulo 11, verso 47. Vamos todos abrir. Levítico 9, do 1 até Levítico 11, 47. Muito bem, porção dessa semana, Shemini, o oitavo. Bom, é sempre uma responsabilidade, é sempre um privilégio quando entramos num ciclo e o outro ciclo se fecha, mas devemos aproveitar cada ciclo, porque cada ciclo tem uma instrução, um ensinamento, e cada um tem uma possibilidade de se tornar algo muito grande nas nossas vidas, se aproveitado. São pequenas câmaras de trocas, cada paraxá que nós temos oportunidade de compreender e aplicar na sinagoga e nas nossas vidas. Então essa paraxá Shemini, que significa oitavo, porque oitavo? Porque o Eterno chama, na verdade chama no oitavo dia Aharon, fala para Moshe chamar Aharon e os seus filhos para serem ungidos e para serem iniciar de fato o serviço dentro do tabernáculo, do Mishkan. Isso é muito importante, porque até então Moshe vinha fazendo os sacrifícios. Durante esses dias ele montava e desmontava o tabernáculo dia após dia, até que chegou o oitavo dia. E o oitavo dia, se nós pararmos só para fazer pequenas contas e pequenos aprofundamentos no que significa o oitavo, nós descobriremos coisas que não são para a nossa geração e não são para nós. Porque para nós foi dado o direito até o sétimo dia, que é a plenitude em Asiá, que é a presença divina plena. Mas o oitavo já é algo mais elevado. É como se tirasse os pés do chão e fosse um outro ambiente, uma outra era, um outro milênio. Até de fato em Asiá nós teremos 7 milênios, a Terra durará realmente 7 milênios. Mas no oitavo são novos céus, nova terra, e tudo se faz novo, porque o Eterno é especialista nisso. Por que o oitavo? O oitavo não é à toa que a gemátria do número 8 é a mesma do nome do Eterno. Se vocês pegarem o tetragrama, não é algo aleatório, não é um por acaso. Também é a gemátria do Mashiach, Messias, também 8, aponta para algo muito elevado, acima de nós. Também o número 8 diz respeito ao que é uma aliança muito forte, inquebrantável e perpétua, que é a Brit Milá. No oitavo dia, o menino, então, nós fizemos aqui o nosso cerimonial com o Efraim, aponta para algo muito elevado. Então ele está acima da terra. Oitavo significa estar além. Mas por que estar além? Porque toda a presença divina, todo o poder, toda a Hormá vem de lá. E no oitavo dia era necessário que os céus se abrissem e realmente a presença do Eterno fosse sentida. Mas até então Aharon estava muito temeroso, os filhos dele também e todo o povo de Israel, porque ainda existia um certo resquício de se a presença divina ia pairar, ia descer com toda a força no serviço. Será que realmente o Eterno iria dar o aval? Eu estou com vocês nesse negócio, podem fazer o serviço, eu não vou fulminar ninguém, não vou trazer nenhum tipo de juízo. Mas ainda assim eles estavam com muito pé atrás, estavam temerosos, e precisou serem chamados, senão talvez nem saíssem mesmo de lá. E Aharon ficou muito receoso. Existia dentro dele um certo temor por causa do bezerro de ouro, que ainda as coisas poderiam não dar certo. Mas nós vamos ver que, depois lendo a paraxá, que deu tudo certo, o Eterno deu aval, e assim nessa paraxá Shemini nós temos a inauguração do serviço. O sacerdote é inaugurado com Aharon e seus filhos, e para nós isso é muito importante. Que agora tem uma casa, um local em que o Eterno vai se manifestar, e não é mais aleatório, não é num deserto qualquer, num local ermo, não é, existe realmente um endereço. E aonde é esse endereço? Vamos descobrir, vamos ler a paraxá. E se nós pudéssemos dar um tema para essa paraxá, é preocupante comentar um pouco essa paraxá, porque realmente é muito elevada, no sentido de captar essa profundidade. Porque se houvesse um tema, chamaria-se assim: eternidade, o que fazer para alcançá-la. Então parece que é algo muito longe, mas nós vamos ver que não. A eternidade, apesar de estar muito distante da nossa realidade, ela também está dentro de nós.
O Eterno vai nos ensinar que o conceito de eternidade, Ele quer compartilhar conosco, mas nós vamos ter que estar sensíveis e captar isso. Baruch Hashem. Então, muito bem. Oitavo dia, sabemos que é algo muito mais elevado. Para nós, o que realmente importa a questão do oitavo dia, dentro da nossa realidade, dentro da nossa congregação. O que o Eterno quer para nós com essa mensagem? De fato, sabemos que houve desde o início, quando assumimos a sinagoga, o Eterno foi registrando, foi chamando, foi ensinando as pessoas, e hoje nós estamos aqui com a inauguração. Vamos viver esse momento. Então, nessa inauguração, temos que aprender mais do que tudo o temor, a obediência, e saber que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos, e que a posição quem tem é o Eterno. O mérito e a honra está na posição, não está no homem. Por isso que Aharon tinha tanto medo também. Ele sabia que dignidade ninguém tem para fazer um serviço ao Eterno. Ninguém tem esse mérito, ninguém compreende essa grandeza. E como nós podemos implementar, a começar a compreender isso? Como? Como vamos contar os nossos dias para saber qual que é o oitavo? Como vamos chegar? Eterno, eu estou guardando meus dias. Quando vai vir esse oitavo dia e vai ser inaugurado o Beit HaMikdash em que eu poderei entrar? Vamos então para Salmos 90, 12, Terrilim. Ele já começa a dar uma certa noção de como se conta os dias para que possamos ter um coração sábio. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Baruch Hashem. Então não é à toa que eles ficaram 7 dias se consagrando. A paraxá passada trouxe isso. Foi necessário 7 dias, que para nós aponta para o quê? Como o Eterno é perfeito e não deixa ninguém sem paga, nem ninguém sem oportunidade de servi-lo, nós temos os 7 dias da semana. Não é à toa que a semana tem 7 dias, como também não é por acaso que o Eterno chama Aharon no 8º dia. Esses 7 dias da semana são os dias que nós temos que ter sabedoria para contá-los e para entender que quando chegar no 8º, nós podemos ser chamados. Vamos estar preparados ou não? Nessa paraxá existia também, vai ter uma passagem que os filhos de Aharon, de certa forma, anteciparam um pouco essa contagem e pagaram um preço muito alto por isso. Eles morreram justamente por não ter essa contagem muito firme na mente deles. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto, no Shabat, nós estamos a um dia do 8º dia. Vamos dizer assim, trazendo para a nossa realidade. Então, como contar com sabedoria os nossos dias para alcançar um coração sábio? O marco para todas as coisas é o Shabat. Todos que vêm, que estão chegando, todos aqueles que estão vindo e conhecendo o judaísmo, existem várias festas e existem vários momentos que se busca o Eterno e que se cumpre mitzvot. Também não é qualquer hora, é qualquer momento. Mas o Shabat é o que traz o quê? O alinhamento total. No Shabat é onde as coisas se equilibram, é onde o físico entra em contato com o espiritual, é onde a mente do homem consegue captar um pouco das coisas do Eterno. É no Shabat que todas as coisas começam a ganhar vida, e nós sentimos isso porque no Shabat a gente passa o dia inteiro aqui, e para quem não conhece isso, talvez diga que nós estamos enlouquecendo. Como é que pode um grupo desse passar o dia inteiro dentro de uma casa apertada? Mas nós conhecemos que não é o local, não estamos presos a espaço físico. O Shabat nos dá essa liberdade. A gente sente que aqui era como se rasgasse um véu, e como se nós vestíssemos uma capa e virássemos, de certa forma, pessoas mais elevadas. Temos talit, temos kippah, temos tzitzit, mas a nossa alma compreende que é uma força extra. Sentimos isso no Shabat e não nos outros dias. Por isso que ele é muito especial. Mas temos o 8º dia. Não conhecemos o que é esse 8º dia. Então, muito bem, o 8º dia, na verdade, quem vai experimentar esse 8º dia? É uma lógica muito simples, mas difícil para alguns compreender. O 8º dia só chega quem passa pelo Shabat. Não dá para chegar em Shmini sem passar pelo Shabat. Porque o Eterno estabeleceu dias e dias e dias que após o Shabat, isso aponta para algo mais elevado, o Shabat Gadol, que é o 7º milênio. Nós estamos no ano 5774, todos sabem. Estamos há pouco tempo de completarmos um milênio da Terra, 6.000 anos. O que é esses 6.000 anos? Realmente seriam como se fossem 6 dias da semana.
trazendo para a nossa realidade para a gente compreender. Teremos o Shabbat Gadol, o reinado do Mashiach. E quem chegará em Shemini Atzeret, que é uma outra festa, em que as pessoas não querem sair da Sukkot, não querem sair da presença divina? Aqueles que passarem pelos 7 dias. Então é óbvio, é algo muito óbvio. Se nós não compreendemos o grau de responsabilidade que tem o Shabbat e a seriedade, jamais compreendemos que essa paraxá quis trazer Shemini, oitavo, que é algo mais elevado. Mas ao homem foi dado o direito de chegar até o 7º dia. Porque 6 dias trabalharás, mas o 7º é o Shabbat do Eterno, é descanso. Mas temos os 6 dias para nós fazer o nosso trabalho e temos o 7º dia. Mas o 8º vamos pouco a pouco esmiuçando para compreender aonde vai dar. Qual é a mensagem da paraxá? Eu queria que vocês guardassem primeiro isso. Se fôssemos dar realmente um tema para essa paraxá, guardem no arquivo de vocês que nós usaremos no final. Eternidade, o que fazer para alcançá-la. Guardem isso com muito carinho e depois nós voltaremos nesse texto no final. Então precisamos passar pelo Shabbat. Por quê? Porque o Shabbat, ele divide o que é puro do que é impuro. Vamos compreender esses princípios, porque 6 dias das semanas nos impurificam. Os dias das semanas fazem o favor de nos impurificar. Agora o Shabbat faz o quê? É o grande trunfo que nós teremos para nos purificarmos. Não tem outra maneira, é o Shabbat. Se quisermos tentar uma purificação no 5º dia, não funciona. Você pode até tentar. Não, eu estou com uma boa vontade, eu vou, de repente, vestir o talite, de manhã eu tefilim, tudo bem. Você vai sentir a presença divina. Mas o que purifica é o Shabbat. São portais que o Eterno criou. Então são 6 dias que, de certa forma, nos impurificamos com as coisas do mundo, mas no 7º há a purificação. É o que nós estamos fazendo aqui. Então é interessante entender isso, que nós vamos nos purificar durante os 6 dias, mas no 7º não. Para chegar no 8º, é preciso passar pelo Shabbat. Muito bem. Toda pureza vem do que, na verdade? A pureza vem da alma divina. E a impureza, nós aprendemos nas parashot passadas, vem da alma animal. Porque o animal ele tem certas necessidades que não dá para estar no Shabbat, essas necessidades. Por isso que nós sempre insistimos, Shabbat, vamos vigiar as nossas conversas, vamos vigiar cada assunto, e não é hora de trazer coisas dos 6 dias para o Shabbat. Porque por mais que a nossa mente tente separar, quem vai separar mesmo é o Eterno. Vocês compreendem que assim, a santificação está disponível para nós. Nós nos separamos, a partir do momento que nós estamos lá fora, nós conseguimos retirar da nossa visão um outdoor que não agrada, de repente uma visão que não nos agrada, desligar a televisão. Nós conseguimos fazer isso, mas nós temos a condição de nos purificarmos. Digamos que nós façamos jejum, vestimos vestes sagradas. Existe hoje uma condição do ser humano por si próprio se purificar? Impossível. Você pode estar o mais judeu ortodoxo possível, com a vestimenta legítima, kasher, vinda de Israel, mas se a purificação não vier do alto, não adianta nada. Por isso que é importante entender que quem purifica é o Eterno. Por mais que nós nos separamos, nossa função é nos santificar, mas purificação é o Eterno. Vamos então pouco a pouco. Então a alma animal é alimentada pelos 6 dias do trabalho, e a alma divina é alimentada no Shabbat. Agora tem algo que o Eterno deixou para nós contrabalancear esse problema, de certa forma, que a humanidade tem: o serviço. Então Shaharit Min Hayarvit é uma maneira de aprisionar um pouco essa alma animal e não dar muito subsídio para ela. Porque senão você sair de casa numa segunda-feira, a pessoa tem o hábito de abrir um jornal, ligar a TV, olhar um outdoor, quando ela em meia hora na rua, ela já está completamente transtornada. Uma tristeza toma conta do ser dela, ela já chega no trabalho meio para baixo. O porquê isso? Porque ela não soube equilibrar através do shaharit, do serviço. O Eterno nos deu justamente isso, a avodá, o serviço, para contrabalancear essa alma animal. Porque ela não tem fim, é como um saco sem fundo. A alma animal, quanto mais você alimenta, mais ela vai pedir. Vamos achar isso, inclusive na Torá, Shemot, Êxodo, capítulo 20, verso 9, não precisam abrir, eu vou ler. Diz assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, não a do Eterno. Então, outra coisa que essa paraxá nos traz: não vamos misturar o que é santo com o profano, não.
O que é puro, o que é santo é do Eterno. Qualquer coisa que nós vamos fazer, não colocar muito o Eterno no meio nas nossas aspirações pessoais. Eu tenho um sonho de chegar em um determinado momento na minha vida e é um sonho muito antigo de ter um sucesso físico. Não misture muito isso com o Eterno. Essa paraxá, ela faz isso. Ela tira a impureza e ela quer nos dar pureza. E o que é puro não está disponível nesse mundo. Você pode ter o maior serviço do mundo, você pode ser um médico formado em Harvard, você pode ser o maior engenheiro que o planeta Terra já teve, mas não dá para comparar com algo puro como as coisas do Eterno. Os sonhos do Eterno são diferentes dos nossos sonhos, são mais elevados, mais profundos, e é o que vai trazer a alegria plena da alma. Então vamos procurar não misturar muito coisas cotidianas, os 6 dias, com as coisas do Eterno. Então 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Então Eclesiastes 6, 7, Correlete também diz assim, eu quero ler para vocês, fazendo menção à Torá. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Então, o homem mais sábio do mundo, Shlomo, já deu um aviso, o teu trabalho realmente vai causar um apetite em você que nem você vai conseguir saciá-lo. Isso é verdade, nós vemos no mundo. As pessoas podem ser dona de ilhas, ela quer a ilha do vizinho. Ela pode ter um território inteiro dela, quer comprar outro país lá. Ela quer comprar até deserto. Tem gente que quer comprar tudo, se pudesse comprava até a lua. Então, o que é isso? É um apetite que não tem fim. É falta de hormá, de luz divina. Elas querem chegar no 8º dia, Shemini. Elas querem se elevar, mas elas não querem pagar o preço para chegar no 8º dia. Porque qual é o portal que nos leva a Shemini? Shabbat, 7º dia. Só chega em Shemini quem passar pelo Shabbat. Vamos fazendo sempre essas conjecturas, que lá no final nós vamos captar uma revelação muito profunda do Eterno com relação a isso. Quem vai ser chamado como Aharon foi? Quem vai ter acesso a Shemini, ao 8º dia? Vamos pouco a pouco. Existe uma revelação muito interessante no final, vamos acompanhar então. Então precisamos tornar a vida na terra eterna, senão não passaremos de meros animais. Porque de fato todos querem chegar no 8º dia, mas na verdade poucos chegarão se tiverem os pés plantados na terra. Não que o Eterno deseje isso, mas as coisas da terra vão ficar na terra. Isso é fato, não vai mudar. O que é mais elevado, fagulhas vão subir para o alto, mas a cinza, o que restar de toda essa Babilônia que nós vemos, o que restar disso vai ficar na terra, é cinza, não vai sobrar muita coisa, o império vai ruir, isso é fato, a história nos mostrou isso. Todos os impérios que se levantaram caíram, e não vai ser diferente. Então vamos construir a nossa história na terra sendo mais elevados. Muito bem, então o que é ser eterno? Uma lição para nós é estar presente na inauguração do tabernáculo, do Mishkan. Isso é ser eterno. Puxa, então aquelas pessoas se tornaram eternas? Sim. Nós estamos falando dela hoje aqui. Por que estamos falando a respeito disso? Não estamos falando de nenhum desses grandes historiadores, nenhum desses homens até renomados na sociedade, não. Hoje toda a comunidade de Israel parou para ler uma porção, Shemini. Estão falando exatamente da inauguração do Mishkan. Quem que será que está eterno aí? Quem que se tornou eterno? Quem estava na inauguração do Mishkan. Então para nós há uma profundidade muito grande. Como nós vamos nos tornar eterno, já que essa fase passou, mas a lição espiritual profunda ficou? Vamos abrir em Devarim, capítulo 10, verso 16. É uma paraxá mais à frente, mas vale a pena a gente ler, é muito, muito interessante. Devarim 10, o verso é o 16. Aqui vamos começar a caminhar rumo a Shemini, ao 8º dia. Estamos no Shabat, não esqueçam, mas a mensagem da paraxá para nos levar até o 8º dia. Diz assim, 10:16. Torá. E tirareis o entupimento de vosso coração, e vossa cerviz não endurecerei mais. Baruch Hashem. Então, o que significa isso? Na verdade, essa mensagem, trazendo para um conceito mais profundo, é rasgar a cortina do nosso coração. Para entrar no 8º dia, o Mishkan tem que ser inaugurado aqui dentro. Como vamos fazer para inaugurar esse Mishkan?
Porque precisa passar pela cortina, precisa ter serviço. É verdade ou não é? Tem que ter o serviço. Mas a cortina está fechada. Precisamos abrir, está escuro, está tudo escuro. É um local secreto, está guardadinho. O Eterno criou, está muito bonito, ele está pronto. Mas e a presença divina? Vamos ter que inaugurar esse Mishkan. Então, esse tabernáculo. Então, muito bem, vamos ter que remover o prepulso do nosso coração. Por isso que o Eterno, desde as pessoas que dizem, não, hoje eu sou circunciso no coração, não compreenderam a mensagem da Torá. Eu não preciso da circuncisão física na carne. Precisa sim, o mandamento é eterno. Só vai ser eterno aquele que guarda o mandamento eterno. Não dá para fugir, não tem atalho. Mas desde o Eterno já falava na Torá, retire o prepulso do vosso coração. E ele não citou carne aqui. Existem duas circuncisões, a da carne e a do coração. Mas infelizmente o sistema fez questão de tirar o 8º dia de nós, de tirar a eternidade. Eu tiro o preceito que é eterno, eu tiro a possibilidade deles chegarem na eternidade. Baruch Hashem. Então vamos compreender o que significa isso. Vamos agora sim ler a Parashá Vaikra, capítulo 9. Vamos ler o verso 24. Guardem esse conceito das cortinas do coração. Nós vamos entender que o próprio Mishkan haviam 3 locais mais comentados, que era o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, o Kadosh HaKedoshim. Nós perceberemos que o coração também tem essas aberturas, essas cortinas. Então, vamos para Parashá, Vaikra, Levítico 9. Gostaria de ler somente o verso 24. E saiu fogo de diante do Eterno e consumiu sobre o altar a oferta de elevação. E as gorduras e todo o povo viu, louvou e prostrou-se sobre os seus rostos. Baruch Hashem. Nesse momento as cortinas do coração do povo são retiradas, são removidas. E assim, sinceramente, quando uma pessoa tem a cortina do seu coração removida, o primeiro sinal que isso foi verdade, que isso é um fato real, não tem como ela ficar em pé, ela tem que se prostrar. É impossível. Se isso não aconteceu ainda conosco, alguma vez nas nossas vidas, é que resta ainda que seja uma malha fina, mas ainda resta um véu. Tudo bem, retiramos a lona grossa, pode ter caído, mas existem camadas. Quando uma pessoa retira totalmente a cortina do seu coração, ela tem que cair, não tem como, é algo maior do que ela. E a Parashá, quando a presença divina veio, as cortinas foram removidas. Então o povo caiu, se prostrou. Não havia uma outra maneira de permanecer na presença divina. A própria Shekhinah do Eterno derrubou todo mundo no chão e houve um grande temor, houve uma grande humildade e a Romá pairou naquele lugar. Ok? Então, voltando um pouco à questão da circuncisão, já que estamos rumo a Shemini, ao 8º dia. A questão de se descobrir a cortina, existe o Eterno, quando nos criou, essa questão de possuir uma cobertura, até mesmo nos homens, que eles possuem, né, nessa região, essa cobertura que precisa ser removida no 8º dia, aponta para essas cortinas. Aponta porque, se nós olharmos simplesmente com nossos olhos carnais, nós não vamos entender. Por que então nasceu isso com os homens? Porque isso aponta para algo que o Eterno, ali na verdade é por onde vai passar a semente. Nós sabemos disso, é o sistema reprodutor do homem. Mas a semente precisa passar livre, desbloqueada e pura. Então nós veremos nessa Parashá que também as sementes ela pode ser pura ou impura. Então existe algo muito profundo na questão da circuncisão, que no 8º dia é como se o menino tivesse as cortinas de todo o seu sistema reprodutor removido, e ele passa a ter uma consagração, uma santificação muito mais profunda. Isso dá direito a ele até conhecer o que é o 8º dia, porque ele passou por isso. E não obstante, também existe a questão do sangue, que nós vamos ver que também houve o sacrifício, todo serviço tem sangue. Então a circuncisão no 8º dia, ela é muito mais profunda do que possa imaginar. Ela aponta para uma eternidade. Você deixar a tua semente passar livre, sem nenhuma obstrução, respeitando o mandamento divino, faz com que você veja a tua descendência e muito mais além. Porque é uma purificação. No mandamento nós somos purificados, por nossa conta não. Se uma pessoa falar para vocês, não façam circuncisão, porque isso acabou, isso já era do Tanar, da Torá, jamais, não ouçam essa pessoa. Não ouçam, porque talvez elas não tenham nem mais descendência nessa terra. Porque o mandamento é para vir a descendência
como Machia, ele se sacrificou para ver a sua descendência prosperar. Então esse local, esse órgão reprodutor aponta para isso, coisas muito elevadas. Então a circuncisão, quem passou pela circuncisão sabe o cacife espiritual que isso traz, e é muito bom, e vale a pena parar para comentar isso na Paraxá. Então removemos a cortina, temos o sangue, por isso o estatuto é perpétuo, o Eterno coloca como caráter perpétuo. O 8º dia o menino fazia brit, porque isso vai dar a ele uma eternidade. Muito bem, vamos para o capítulo 10. Capítulo 10 é o Nadav e Avihu, os filhos de Aharon, e aqui realmente é exaustivo os comentários rabínicos. Toda a comunidade judaica tem várias linhas de explicação e de pensamento a respeito do que aconteceu com esses homens. O que foi que aconteceu com Nadav e Avihu? Eles estavam justificados? Não estavam? Ou eles pecaram? Eles não pecaram? O que aconteceu com eles? Muito bem. Vamos então ler realmente essa passagem para entender um pouco o que aconteceu. Diz assim, Vaikra 10. E os filhos de Arão, Nadav e Avihu, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo neles. E puseram sobre eles incenso e ofereceram diante do Eterno um fogo estranho e que não lhe ordenara. E saiu fogo de diante do Eterno e os queimou, e morreram diante do Eterno. E disse Moshe a Aharon: isto é o que falou o Eterno, dizendo: porque meus escolhidos me santificarei, e ante a face de todo o povo serei glorificado. Baruch Hashem. Então, só por essa passagem, pegando essa parte final, por meus escolhidos me santificarei. Quem são os escolhidos? Nadav e Avihu. Mas escolhidos, o Eterno matou os seus escolhidos? Calma, conceito de morte na visão do Eterno, para nós a morte é uma separação. O hebraico traz esse entendimento. A questão da saudade é algo para nós física. O conceito de morte para o Eterno é estar afastado da presença dele. Mas morrer aqui em Asiá, nesse mundo físico, não significa estar afastado dele, muito pelo contrário, significa se aproximar dele. A morte aqui em Asiá, na verdade, é um presente, se analisarmos do conceito bíblico vindo da parte do Eterno. Então, o Eterno matou os seus escolhidos. Vamos entender que aparentemente não, que houve algo mais profundo que aconteceu com Nadav e Avihu. Vamos continuar. Outra coisa importante ressaltar: Nadav e Avihu, eles entraram no local, não era o momento ideal para entrar, isso é fato, porque eles entraram sem a permissão divina. Isso causou um dano, um prejuízo a eles. Mas por estarem com as vestes sagradas, serem os escolhidos, será que o Eterno de repente os rejeitou? Nós veremos que não, ele não rejeitou. Na verdade, o Eterno aproveitou esse momento porque viu a inclinação e a kavaná de Nadav e Avihu. Eles haviam acabado de ver a presença divina descer. E vamos ser sinceros, se víssemos a presença divina, a Shekhinah, será que realmente nos controlaríamos e não queríamos entrar e de repente fazer um serviço com toda a força do nosso coração? Com certeza eles não pouparam nem eles mesmos. Talvez eles entendessem o risco, mas assim, a kavaná foi muito forte. A presença divina foi algo que fez com que eles entrassem de qualquer jeito na presença divina. E sabemos que isso trouxe um prejuízo, mas não necessariamente havia pecado. A questão de impureza no judaísmo não significa necessariamente estar impura. A própria mulher, quando tem os seus dias no período, ela não está em pecado. O Eterno criou isso de maneira natural, mas ela está impura para efetuar algum serviço, algumas coisas para o Eterno, mas em pecado não. Então nós veremos que houve uma dissincronia entre o que Nadav e Avihu fizeram. E isso também foi uma forma de proteger Aharon e Moshe, porque talvez causasse uma confusão no povo. Digamos que eles entrassem e descessem mais fogo, e eles queriam ainda entrar no lugar santo, eles queriam entrar no local ainda que era o altar de incenso, um local ainda mais sagrado do que o local do sacrifício. Então, de repente, ia causar uma certa confusão. E nessa confusão nasce normalmente o que é religião falsa. Então o Eterno, protegendo o povo para que não nascesse uma religião falsa, era melhor usar a vida de Nadav e Avihu como uma forma de santificar o povo e separar o nome do Eterno. Ele explica isso: por meus escolhidos me santificarei, e ante a face do todo o povo serei glorificado. Então o povo conhece quem é o Eterno. O Eterno não dá para entrar na presença dele de qualquer maneira, de qualquer jeito.
uma autoridade constituída pelo Eterno, ninguém pode, de certa forma, tirar e ninguém pode se rebelar. Ainda que você tenha muita capacidade e você busque com toda a força a presença divina, o Eterno escolhe as pessoas para estarem nos seus lugares, ok? Então nós entenderemos como poderemos explicar que foi uma expiação e não foi uma morte qualquer, que foi um extermínio. Vamos entender isso analisando a própria Torá, a questão dos sacrifícios. Nós vamos entender o seguinte: temos algumas evidências realmente que se trata de uma expiação com todo o povo de Israel. Vamos ler Levítico 9, Vaikra 9. É bom nós consultarmos sempre a Torá, para que não seja algo colocado por mim ou por quem quer que seja, entender um pouco como o Eterno recebe os sacrifícios na Torá. Diz assim, 9:11: e a carne e o couro queimou no fogo, fora do acampamento. Então Nadav e Avihu, eles foram consumidos por um fogo interno. E nas narinas dele entrou 2 línguas de fogo, segundo nossos sábios, e os queimou, calcinou todo ele por dentro, tanto Nadav quanto Avihu. Mas os corpos ficaram totalmente preservados. Isso aponta para o quê? O sacrifício de pecado. Eles têm que ser o quê? Queimado no altar. Mas a carne e o couro tem que ser levado fora do acampamento. Então o Eterno dá uma ordem para as pessoas pegarem, retirarem o corpo de Nadav e Avihu de lá e levar para fora do acampamento. Isso mostra que o Eterno, de certa forma, se agradou e trouxe uma certa dignidade para a morte deles. Não foi algo que eles ficaram expostos e que chocou todo o povo, não. Teve uma dignidade. As vestes permaneceram intactas. É também uma mostra de que o Eterno aprovou eles como escolhidos para o serviço. As vestes ficaram intactas e o fogo só queimou-os por dentro. E eles foram levados para fora do acampamento. Então vamos compreender um pouco mais sobre isso. O que foi queimado por dentro? Também o pecado a oferta de elevação diz o seguinte: quando se queima no altar uma oferta, precisa se queimar o sebo, o fígado, o rim, o diafragma, e são exatamente esses locais que foram atingidos e causaram danos em Nadav e Avihu. Porque é lá que se encontra também, uma certa forma, parte da alma animal. Essa inspiração que eles tiveram de ver o fogo descer e se antecipar na presença divina, de certa forma também houve uma alma, uma parte animal envolvida. Porque eles poderiam ter se controlado. Tudo bem que o Eterno colheu a Kavanah, foi muito bom e serviu de expiação, mas essa parte animal precisou ser consumida. Então esse sebo, esse fígado, esse rim deles foram consumidos, como a Torá diz, mas as vestes ficaram totalmente intactas. E nós sabemos também que o nefesh, a alma animal, ela se aloja no sangue. A alma animal está no sangue, que é o local onde se aloja toda a alma divina, que é o fígado mesmo. Então essa parte teve que ser queimada de Nadav e Avihu. Mas ele explica que por meus escolhidos me santificarei. Então o Eterno se agradou e aproveitou e usou esse sacrifício para o povo de Israel e de certa forma usou também para retirar, se houvesse alguma dúvida em Aharon, alguma dúvida que ele estaria com alguma conta devendo ao Eterno, ele já acabou de pagar, porque realmente o próprio filho sendo morto ali no altar do Eterno e não poder abrir a boca nem para prantear, nem para rasgar as vestes, realmente é uma situação muito difícil. Então ali o Eterno já aproveita e equilibra as coisas. Ele mostra a Aharon que ele foi aceito, dá o aval divino a um custo muito alto e dá uma lição para o povo. Aqui não vai ter religião falsa. Então o Eterno já estava mostrando. Quem quiser fazer do seu jeito vai ter que realmente procurar um outro lugar. Judaísmo não. A religião que eu instituí não pode ter uma outra linha. Tudo que o Eterno coloca é puro. E a Parashá, temos que chegar a Shemini, o 8º dia, mas só vamos chegar se houver pureza. Então guardem aquela palavra no início, que é a eternidade, como fazemos para alcançá-la, que no final nós vamos entender o que é a pureza do Eterno. Baruch Hashem. Então vamos lá. O que é eterno vai permanecer. Por isso que também as vestes deles ficaram intactas. Então, estamos usando o talit, estamos usando o kippah, tzitzit, isso é muito bom, isso agrada o Eterno. Mas nós vamos passar. Isso vai ficar, e tem ficado de geração em geração. Nós vemos até aquelas fotos do holocausto, as pessoas com tefilim, fazendo ali o Kadish, os últimos momentos. O que aconteceu com aquelas pessoas? Não existem mais. Mas e as vestes sagradas? Está mais viva do que nunca. E jamais vai passar.
porque é puro, tudo que é puro ficará, vai permanecer. Então, o que é eterno permanecerá. Tzitzit, Kippah, Tefilim, Talit, Torá. Mas o que é humano ou animal vai perecer. E o que é humano e animal para nós que vai perecer? Emoções, sentimentos, intelecto, vontades e vaidades. Vocês compreendem por que não vale a pena se inspirar muito com as coisas lá fora? Não vale muito a pena nós desejarmos ter uma casa muito bonita ou um carro do ano, assim, colocar emoção nisso, colocar assim, perder uma noite de sono, juntar durante muito tempo um dinheiro para ter isso, porque isso vai ser consumido. Isso é fato, o Eterno já mostrou através da Torá. Essas coisas animais, esses desejos animais, eles vão ter que acabar e vão acabar, porque na eternidade não se entra com isso. Em Shemini não dá para entrar, compreendendo que não dá para carregar nada. Todas as nossas emoções não vão carregar. Uma vez até perguntaram para o Mashiach, como seremos lá no céu? Vocês não conhecem nem o Tanar, não conhecem o poder de Deus, nem as Escrituras, nem o poder, nem o Tanar, porque seremos como anjos no céu. O anjo não tem vontade de ter coisas físicas, coisas, algo mais elevado. Então precisamos compreender isso. Como vamos compreender isso? Vamos então abrir em Yohanan, João, Brit Hadashah, capítulo 4, verso 23. Deixa eu pegar aqui, Brit Hadashah, capítulo 4, verso 23. Yohanan, João. Porque o Eterno pede, antes de lermos, só colocar um ponto, porque o Eterno quer que nós sejamos santos. E a mensagem da Parashá realmente também tem a ver com isso. Sejam santos. O Eterno é santo. A mensagem é de purificação, cacherização. Nós veremos que depois, no final da Parashá, tem toda a lista de alimentos kasher. Então, precisamos ser santos. Porque o Eterno deseja que somos santos. Vamos ler aqui em Yohanan 4:23. Mas está chegando o tempo, e de fato é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai da forma espiritual e verdadeira, porque esse é o tipo de gente que o Pai deseja que o adore. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Então, antes de vestir o tzitzit, kippah, é purificar. Tira primeiro o prepúcio do coração. Vamos inaugurar a sinagoga em Piracicaba? Vamos inaugurar. Foi lindo. Tivemos a presença de vários líderes. Mas primeiro precisamos retirar o prepúcio do nosso coração. Onde fizemos isso? Com as parashiot, no hotel, com o Rosh Tiago, dando as instruções. Conseguimos chegar aqui com a cortina praticamente já recolhida. Então isso aqui foi só uma questão de tempo. Isso aqui foi realmente uma consequência do que nós fizemos. Mas o Eterno está em busca dos verdadeiros adoradores, que adorarão o Eterno em espírito e em verdade. Vamos também agora para Eclesiastes, Correlete, capítulo 3, verso 14. Porque é tão importante compreender as lições da Torá e se purificar e amar ao Eterno em espírito e em verdade. Correlete, Shlomo vai explicar isso a nós. Diz assim 3,14. Sei que tudo o que Deus faz durará para sempre. Não há nada para acrescentar ou diminuir. E Deus o fez para que as pessoas o temam. Vocês compreenderam porque as pessoas caíram com o rosto em terra? Tudo que Deus cria para gerar temor. Porque o temor é o princípio da sabedoria. Então a presença divina se fez presente, mas isso gerou um temor. E as pessoas se prostraram no chão. Então o risco de criar uma religião falsa, porque a religião falsa tirou o temor do Eterno. Você acha que está tudo certo. Não, está tudo bem, eu me santifiquei, eu fiz um jejum muito pesado. Eu não fiz esse tipo de reza que vocês fazem, não. Muitas pessoas procuram. Eu não sigo todo esse calendário que vocês seguem, todas essas regrinhas. Mas assim, eu me dedico muito. Não vai funcionar. Porque você cria uma religião falsa. Você perde o temor. E você acha que você está com o controle das coisas. Mas tem um bicho feroz dentro de você, consumindo tudo que vem da Torá. Quando você raciocina um pouco, talvez ele tenha razão. Já vem um bicho e já come tudo. Porque você está na religião falsa. Você não consegue se submeter à Torá. Você não tem temor.
E o temor ao Eterno é o princípio da sabedoria. Ok? Então vamos avançar. Agora algo muito interessante. Acho que alguns devem ter captado. Vocês perceberam que em Levítico, o capítulo que fala do sacrifício, de certa forma, o serviço de Nadab e Avihu é o 10. Não é à toa também que está no capítulo 10. Tudo o Eterno usa, como ele usa o tempo, usa o espaço, usa os ciclos para ele poder dar uma mensagem. Então não é coincidência, porque 10 realmente é a última prova que Abraão fez, que ele também oferece os seus filhos, foi a 10ª prova. Então o capítulo 10 começa de certa forma com Aharon perdendo seus dois filhos. É o capítulo 10. Não é à toa essa correlação. Talvez tenha sido a prova mais dura mesmo de Aharon, como foi para Abraão. Então capítulo 10. E o que significa 10 para nós também? É a Sefirá de Malchut, é a Sefirá ligada à terra, à realeza, é a 10ª emanação. Então a 10ª emanação é o que? É quando a presença divina toca a Siá, toca o chão. Como se faz isso com a inauguração do Mishkan? Então a presença divina veio e trouxe toda a sua realeza. Ela trouxe a sua realeza através do que? Da Sefirá de Malchut. Então o reino do Eterno é implantado na terra. É o início do reino do Eterno implantado na terra. Inaugurou-se o Mishkan, todo mundo sabe que a ligação está pronta. Então agora os degraus até chegar a Shemini, o 8º dia, é uma questão de tempo, de doação, de vontade e de temor de cada um. Mas inauguramos, de certa forma, a realeza do Eterno. Então, com a inauguração do Mishkan, a presença divina oficialmente é manifestada. Então, vamos agora compreender o que o Mashiach estava trazendo para nós em Matityahu 6. Vocês, por favor, abram Matityahu 6. Assim, é um conceito profundo, por isso prestem atenção, porque o tabernáculo, para você compreender um pouco do que significa ter um tabernáculo, ter uma sinagoga, ter a presença divina, o tabernáculo nada mais é que um transformador de energia animal em energia divina. Vocês conhecem um transformador que transforma energia de um para outra? O tabernáculo nada mais é do que isso. Ele vai transformar a energia animal em energia divina como um bom conversor. Mas nós aprendemos também que o tabernáculo está aqui dentro, o Mishkan. Como vamos transformar essa energia? Então o Mashiach, como sempre, nas suas colocações, cada vez mais a gente consegue colher coisas novas e revelações novas. Vamos abrir em Matityahu 6, a partir do verso 6 até o 13. Eu vou ler com vocês. E aqui tem uma revelação embutida, viu? Uma revelação interessante que eu confesso que eu não havia também nunca lido dessa forma. E com essa Parashá Shemini, que ela é muito elevada, muito, que é o 8º, o Eterno nos concedeu essa abertura e revelou o que então é uma passagem muito conhecida, revelou algo mais profundo. Diz assim, ó, a partir do verso 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. Baruch Hashem. Tá, o que significa isso com a nossa paraxá? Muito bem, o quarto que Mashiach está se referindo poderia ser também o local santo dos santos. O nosso santuário, o quarto fechado. Qual é o receptáculo mais fechado que nós temos em que a presença divina habita? Em que a presença divina tem que descer? O coração. Então o quarto, de certa forma, é o santo dos santos. Não olhem para os quartos de vocês na sua casa como algo comum. Comece a olhar para dentro de vocês, o seu quarto de vocês. Feche a porta. A paróquia, a cortina tem que ser selada. No local santo só entra o sacerdote. Feche a cortina, feche a porta do seu quarto. E o seu pai que está em secreto, e olhe o seu pai que está em secreto. A presença divina vai pairar ali. Baruch Hashem. Então ela vai manifestar em você algo secreto, que as pessoas não vão saber, mas você vai ter esse conhecimento. E faça o sacrifício dos vossos lábios. Que ele diz exatamente, então seu pai que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. Então vai te dar um presente. Qual é o presente? O tabernáculo Mishkan. A presença divina dele é o maior presente que nós possamos ter. Vocês compreenderam isso? Então, continuando,
é uma santificação, uma purificação, entrar no quarto, se fechar em secreto e pedir para que o Eterno visite. Da mesma forma, ele dá uma outra explicação sobre a impurificação. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como os gentios ou os pagãos. Olha só, ele citando a impurificação também. Eles pensam que Deus lhes ouve porque falam bastante. Muito falar, muita emoção, fala. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe do que precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Vocês, portanto, orarão assim. Então aqui nasce a oração do Avinu Sheba Shamayim, que é o Pai Nosso que nós fazemos no início do serviço, que de certa forma o Mashiach traz o que para nós? Malchut, a realeza. E nós vemos que na oração tem isso, que o teu reino vem, a tua vontade se faz nos céus e na mesma medida sobre a terra. Então nessa paraxá, a medida que o Eterno deu nos céus, ele concedeu na terra. Então a presença divina foi sentida, só que aqui nós caímos. Lá eu não sei como é que os anjos se comportaram, talvez também tenham todos se inclinado e se prostrado, mas aqui todos caíram. Mas vocês compreenderam a inauguração que Mashiach dá para essa oração? A oração do Pai Nosso, Avinu Sheba Shamayim, é a oração do Mishkan, é a oração da inauguração do serviço ao Eterno. Essa oração não pode faltar. Então é a presença divina, é ali, é o Malchut, é o reino de cima para baixo, estando totalmente livre e desobstruído. Muito bem. Por que ele cita os pagãos e os gentios? Porque, na verdade, essa mente mais idólatra tem uma inclinação para ser meio robótica. Ela é uma escravidão para tentar obter um sistema robótico. Então fica preso a coisas por mãos humanas. Então o próprio Mashiach, ele dá um antídoto para nós: não sejam como eles. Não aprisionem a mente de vocês e fiquem pedindo, passou um ano pedindo, passou 2 anos pedindo. Não aprisionem a mente de vocês, não sejam como eles. Estejam formar, saibam que vocês estão subindo degraus e degraus, e um dia vai acabar toda essa necessidade. Porque em Shemini, no 8º dia, acabou as necessidades. Então esse tipo de oração nem vai precisar mais ser feita. Vai ser mais um agradecimento ao Eterno do que pedir coisas ao Eterno. Muito bem. Então outra lição do Mashiach, vamos para Matityahu 15, para compreender o porquê, não tendo a Torá, você automaticamente já está totalmente imerso numa alma animal. Não é à toa que Mashiach usou essas palavras quando se aproxima uma mulher diante dele. Ele respondeu: fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher veio, caiu aos seus pés e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cães de estimação. Ali ele já citou completamente a alma divina, que a pessoa vira um cão mesmo. É um cão. Ela não consegue compreender as coisas mais elevadas. Então ela vai ter sempre um apetite muito feroz. Ela vai querer pegar todas as coisas do Eterno e consumir para ela. Não é isso. O serviço é ao Eterno, não é serviço para nós. Baruch Hashem. Então judaísmo, Mishkan, sinagoga de Piracicaba, estamos aqui para fazer o serviço ao Eterno, a Hashem. Não tem serviço para nós. Senão nós pegaremos toda essa porção, esses alimentos, e vamos querer comer tudo. Por isso que essa pessoa chega em 6 meses, ela quer falar hebraico, ensinar rabino. É um costume vindo de lá, é um costume, assim, a minha alma tem que inflar até explodir, é a minha alma. Esquece isso. Judaísmo, Mishkan de pé, é serviço ao Eterno. Se não obedecermos isso, qual é o preço? A morte. Mas a morte é ruim? Não, porque é a morte do animal. Nadav e Avihu, que morreu dentro deles foi a parte animal. E eles não morreram, as vestes sagradas ficaram intactas. Eles foram removidos. E eles serviam até de expiação. De certa forma, se colocaram como tzadikim também, para o povo de Israel. Isso é muito bom. Baruch Hashem. Então, vamos caminhar um pouco mais. E por que o Eterno nos coloca dessa maneira? A questão da alma animal. Vocês perceberam que até mesmo no consumo de carne, existe até uma luta que eles fazem aí, luta corporal, que a TV também transmite. Eles comem carne cru. Eles comem carne cru para pegar força. E ali, por exemplo, a carne de um búfalo, um antílope, a pessoa fica realmente totalmente violenta e recebe uma porção extra de força, mas para atacar as pessoas.
compreendendo justamente isso. Eles não contentes com a sua porção de alma animal, eles alimentam um pouco mais. Como? Como não dá para chegar mais rápido, vamos direto na veia. Então já manda aí a carne cru, e ali ele já faz todo o serviço que tem que fazer e vira aquela carnificina. Então, por isso que é muito complicada essa questão da carne. E por que isso? Temos que entender isso, porque nessa paraxá é inaugurado também as leis de Kashrut. Vamos falar um pouco agora disso, que é a parte final, que é muito interessante, a parte de Kashrut. Segundo nossos sábios, porque o animal, o quadrúpede, precisa ter casco fendido e precisa ruminar. Os sábios nos explicam que casco é a parte que toca o solo, é a parte que eles caminham. Então, de certa forma, ele precisa ser dividido porque na nossa vida, todos os nossos caminhos precisam ser muito bem divididos. Por isso que o Eterno dá sempre, eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe hoje a quem servais. Escolhe a vida para que vivas e não a morte. Então, o casco fendido, que você percebe que vai até embaixo, a Torá traz essa questão, tem que ir até embaixo, tem que ser bem dividido, porque é onde você pisa os seus pés. Quando pisar os seus pés em alguma coisa, como hoje estamos com a sinagoga, procurem saber muito bem o caminho que vocês querem trilhar. Que esteja o casco de vocês fendido. Não, eu quero seguir isso aqui, não quero seguir isso. É um conceito muito espiritual, o animal ter o casco fendido. Outro conceito que nossos sábios explicam é que precisamos ruminar todas as coisas. Então, tudo que vier na nossa mão, ruminem, olhem, estudem e assim, façam com exaustão. Não recebam como recebíamos de qualquer jeito das pessoas e ficava por isso mesmo. Porque falaram que era assim, não. Então, pelo menos a comida caché traz essas questões. Ruminem a comida. Ruminem, então vocês alcançarão sabedoria. Mas ao mesmo tempo saibam muito bem qual caminho tomar. Tenham o casco fendido. Os seus pés têm que saber caminhar no caminho certo. Vão estar diante de vocês os dois caminhos, mas saibam trilhar os dois. Baruch Hashem, saibam perceber os dois. Trilhem um só, o caminho da Torá, que é a árvore da vida para os que nela se apegam. Ok? Muito bem. Outra coisa, os animais puros e impuros. Vamos abrir então Eclesiastes 3,17. Hoje estamos em Correlete 3. Baruch Hashem. É sempre bom consultarmos um homem sábio que traga também um pouco do entendimento, essa questão de alma animal, alma divina. Shlomo conhecia dessas coisas e ele trouxe isso em Eclesiastes. Eclesiastes 3, do 17 ao 21. Diz assim, 17 a 21. Eu disse a mim mesmo, Deus julgará o justo e o ímpio, ou seja, o puro e o impuro, pois há um momento certo para toda intenção e para toda ação. Eu disse a mim mesmo a respeito das pessoas, Deus a está testando para verem por si mesma que são como animais? Afinal, a mesma coisa acontece com as pessoas e com os animais. O mesmo, como um morre, o outro também morre. Sim, seu fôlego é o mesmo, de maneira que os seres humanos não são melhores que os animais. De toda forma, nada tem importância. Todos eles vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó e voltarão ao pó. Quem sabe se o espírito do ser humano sobe e o espírito do animal desce à terra? Baruch Hashem. Agora ele mesmo dá a explicação sobre isso um pouquinho mais à frente. Ele deve ter meditado um pouco durante algum tempo. Vamos para Eclesiastes 12, capítulo 7. Aí ele já coloca com mais propriedade qual é o destino disso tudo. Diz assim: o pó voltará à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Baruch Hashem. Então, o serviço ao Eterno é a certeza do teu espírito retornar a Hashem. E retornar e passar pelo Shabat, passar pela porta e habitar o 8º dia, o 8º milênio, como assim queiram chamar. Então, estar na presença do Eterno eternamente, fazer parte desse serviço, é justamente isso. É estar ligado às coisas do Espírito. Porque todas as partes animais vão ficar aqui. Porque também somos animais. Mas a parte espiritual necessariamente vai voltar para o Eterno.
Então vamos aproveitar essa carruagem de fogo, como os profetas tiveram acesso, vamos aproveitar, vamos entrar na carruagem de fogo, vamos estudar o que é espiritual, porque o homem espiritual discerne bem todas as coisas, ok? E para finalizar, eu pedi para vocês guardarem no início a questão da Paraxá, eternidade, como fazer para alcançá-la. Então vamos agora compreender como fazer para alcançá-la. Apocalipse 21, capítulo 21, do 23 ao 27. Esse texto, só antes de ler, ele está relacionado ao 8º milênio mesmo, é um período pós-governo messiânico, governo do Mashiach, por isso que eu achei interessante citar essa passagem também de Apocalipse, que diz assim, 21, do 23 ao 27. É muito profunda também. A cidade não necessita do sol nem da lua para brilharem sobre ela, porque a Shekhinah de Deus lhe dá luz, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão seu esplendor. Seus portões nunca fecharão, permanecerão abertos o dia todo, porque lá não existirá noite. E a honra e o esplendor das nações lhe serão trazidos. Nada impuro poderá entrar nela. Nem qualquer pessoa que pratique coisas vergonhosas ou minta, mas poderão entrar apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ok? Baruch Hashem.